Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 10 ao 14, se bem que nós vamos trabalhar especificamente versículos 12 e 13, mas nós queremos ler a partir do versículo 10. Está escrito: demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. Verso 12: quando ouvimos isto, rogamos-lhe, tantos nós como os daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E, como não se deixasse persuadir, dissemos: faça-se a vontade do Senhor, e calamos. Vamos orar. Pai amado, nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida diante de Ti e queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha ser conosco nessa noite, que de maneira especial o Senhor venha nos ajudar a compreender, Senhor, as verdades contidas nesse texto, a fim de que, ó Deus, nós possamos, Senhor, aplicá-las de maneira clara, Senhor, e aplicando-as, Senhor, à nossa vida, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós possamos, ó Deus, discernir, Senhor, a decisão que realmente devemos tomar nas mais diversas circunstâncias que o Senhor venha nos impor, Senhor, e venha estabelecer como parte da carreira que o Senhor propôs para nós. Por isso, que o Senhor venha ser, Senhor, com a nossa vida nessa noite, que o Senhor venha nos ensinar a partir da Tua palavra. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. À medida que temos caminhado nessa última etapa da jornada do apóstolo Paulo, naquilo que é registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos algumas lições que são importantes naquilo que vimos anteriormente. Uma das lições que nós aprendemos, e isso é básico no contexto dos escritos do Novo Testamento e que é profundamente rejeitado hoje em dia e também exercia sobre a igreja primitiva algumas dificuldades de aceitação, é o que diz respeito aos sofrimentos fazerem parte essencial da caminhada que Deus propôs para o seu povo. Hoje a tendência, principalmente naquilo que nós conhecemos como igreja evangélica neopentecostal, é a tentativa de tentar prometer para o mundo que a aproximação de um pecador de Jesus Cristo vai blindá-lo contra os sofrimentos, as lutas, as tribulações e as opressões dessa vida. Só que esse ensinamento ele não é bíblico, porque via de regra nós nos deparamos, principalmente estudando o livro de Atos dos Apóstolos, com uma igreja tendo que passar por essas dificuldades, não porque ela não tenha fé, mas por causa da sua fé. Não porque ela deu mau testemunho, mas por causa do seu bom testemunho. Então aprendemos com a vida de Paulo e com tudo aquilo que nós estudamos que os sofrimentos fazem parte da jornada cristã. A diferença nossa para com o mundo é que o mundo, quando sofre, ele não tem um socorro no qual ele possa depositar a sua confiança. Nós temos a companhia daquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão clara que para alguns irmãos da igreja primitiva ainda eram deficientes. A igreja primitiva era uma igreja que se movia pelo poder do Espírito Santo. Apesar das ações da igreja no que diz respeito à perseverança e à sua ousadia em pregar o Evangelho, fez com que a obra de Deus caminhasse de maneira intensa naquela época, mas toda essa
jornada da igreja, toda essa ousadia e todo aquele poder que operava através da vida dos irmãos era fruto da operação do Espírito Santo de Deus, aplicando à vida da igreja e à vida dos descrentes as bênçãos que procedem da cruz, as bênçãos salvadoras e santificadoras e transformadoras que são prometidas a partir do Calvário. Então, a igreja ela existe, subsiste e vai continuar caminhando até o fim, porque o que está acontecendo no meio da igreja é uma obra espiritual, é uma obra santa, é uma obra poderosa, é uma obra de Deus. Aqui vimos, através da vida de Paulo, que Deus ele nem sempre nos conduz pelos caminhos que nós esperamos ou anelamos. Nós fazemos muitos planos na vida, só que nós não temos alguma coisa que nos faça aferir e acertar sempre na vontade de Deus. Daí, muitas vezes, os nossos planos vão ser frustrados, e quando os nossos planos não saem de acordo com aquilo que nós esperamos, ainda que estejamos planejando fazer coisas para Deus, nós não devemos desesperar, não devemos nos frustrar, mas devemos descansar debaixo da potente mão daquele que prometeu nunca nos deixar, nunca nos desamparar e prometeu nos conduzir em triunfo até o fim da nossa jornada. Nele nós somos mais que vencedores. Pode vir tribulação, angústia, perseguição, fome, pode vir a morte ameaçar, pode vir o diabo, pode vir sua legião de demônios, nada, absolutamente nada vai poder afastar mais de Deus aquele que foi alcançado pelo amor dele demonstrado em Jesus Cristo. Então nós somos um povo seguro, apesar de sabermos que não temos o controle, mas nós estamos na mão daquele que tem o controle da história, e Paulo experimentou isso muito bem, e semana passada tivemos mostrando que Deus ele tem um instrumento de consolo para aqueles que estão caminhando em dificuldade, é justamente a ajuda de outros irmãos que estão partilhando da mesma caminhada. Mesmo nesse momento de tensão em que Paulo vive na sua ida para Jerusalém, em cada cidade que ele para, ele tem um grupo de irmãos para partilhar, para permanecer com eles, ainda que esses irmãos não tenham a mesma visão de ministério e o mesmo tipo de maturidade que Paulo tem para lidar com as questões do ministério. E é justamente aqui pela terceira vez nesse capítulo que nós vamos nos deparar com uma situação em que a igreja, no seu conselho a Paulo, tenta se opor àquilo que é a vontade de Deus para Paulo. Paulo ele recebe a visita de um profeta chamado Ágabo. Ágabo apareceu, se eu não me engano, no capítulo 11. Agora ele volta e, da mesma maneira que os profetas do Antigo Testamento agiam em determinadas situações, quando a mensagem era um pouco difícil de ser transmitida oralmente direta, então ele se utiliza de uma encenação mímica para transmitir aquele a quem a mensagem deve ser dada ao teor da mensagem. Então, Ágabo, ele tira os cintos de Paulo, amarra nas suas próprias mãos, amarra nos seus próprios pés, e aí fala em nome de Deus, dizendo a Paulo que assim que ele chegasse em Jerusalém, ele seria entregue pelos judeus na mão dos gentios. E aqui, quando nós lemos uma profecia como essa, já imaginamos os judeus prendendo Paulo, amarrando Paulo, acorrentando Paulo, indo para as autoridades romanas e entregando Paulo para ser julgado. Só que lá na frente nós vamos ver que o processo foi um pouco diferente. A profecia se cumpriu como foi dita, mas a maneira como ela se cumpriu, ela foi um pouco diferente daquilo que a gente imagina em primeiro plano. Só que uma coisa nos chama a atenção aqui, é justamente a dificuldade que os irmãos tiveram, não apenas os irmãos, mas aqueles que estavam indo com Paulo.
entregar e levar as ofertas lá para os irmãos de Jerusalém, a dificuldade que eles tinham em aceitar o sofrimento cristão como parte essencial da obra que Deus planejou para a vida dos seus filhos. Paulo já havia avisado lá atrás que o Espírito Santo havia revelado a ele que de cidade em cidade lhe esperavam cadeias e tribulações. E Paulo já havia assumido, já há algum tempo nós temos debatido isso, uma postura tão madura em relação ao comprometimento dele com Deus, que ele não estava mais preocupado se pela pregação do Evangelho, pela obediência ao chamado de Deus, ele tivesse que ser preso, ele tivesse que ser açoitado, ele tivesse que ser escorraçado em algum lugar, ou ele tivesse que ser morto. Ele não estava mais preocupado com isso, tanto que na terceira viagem nós observamos uma ação diferente de Paulo diante dos inimigos, não é? Nas primeiras viagens, quando acontecia alguma ameaça, Paulo dava um jeito de escapar. A partir da terceira viagem, nós vemos Deus se utilizando tanto dos irmãos convertidos como das autoridades romanas para preservar a integridade física de Paulo, porque ele havia chegado a um patamar de compromisso tal que nada, absolutamente nada para ele era mais importante do que cumprir, do que fazer a vontade de Deus. Daí no versículo 24 ele disse: mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, aquilo que Paulo tinha no coração, direcionado e guiado pelo Espírito Santo, Deus traz à tona mais uma vez através do profeta Ágabo, que o caminho para Jerusalém seria um caminho de dificuldade, um caminho de Jerusalém seria um caminho de sofrimento. E aí, quando os irmãos da igreja escutam aquela mensagem, quando eles têm ciência agora, de maneira mais clara, de que se Paulo for a Jerusalém, alguma coisa ruim vai acontecer com ele, então os irmãos, tanto aqueles que faziam parte da comitiva de Paulo, como aqueles que haviam se convertido na cidade, rogam, eles imploram para que Paulo não fosse para Jerusalém. Paulo partilhou com os irmãos que ele estava indo para Jerusalém porque era a vontade de Deus. E agora, por força do possível sofrimento que Paulo tinha que passar, os irmãos estão pedindo a Paulo para desobedecer à vontade de Deus. Essas últimas narrativas feitas por Lucas acerca do ministério do apóstolo Paulo é muito parecido com o que Jesus passou naquela última semana. Aquilo que Paulo enfrentou e que está registrado no capítulo 21, com relação à falta de compreensão da igreja, com relação à questão do sofrimento como parte essencial do trabalho que Deus realiza na vida do seu povo, da sua igreja, é muito parecido com aquilo que ocorreu com Pedro. Quando Jesus começou a anunciar que era necessário que ele fosse para Jerusalém, o percurso era o mesmo, o caminho era o mesmo, os problemas eram o mesmo, a única diferença é que não foi anunciada aqui a morte de Paulo. Lá na frente isso se torna mais claro. O próprio Jesus Cristo se revela a ele e diz que ele iria para Jerusalém, mas que ele iria levar Paulo a César. Ele chegaria em Roma e partilharia o evangelho com os irmãos de Roma. Então, ele passaria por dificuldades, passaria por sofrimentos, passaria por lutas, mas ele não iria morrer em Jerusalém. Mas ainda assim, a perspectiva de que ele pudesse passar por todas essas coisas fez com que os irmãos tivessem a mesma postura que Pedro teve quando soube da parte de Jesus que Jesus teria que ir para Jerusalém e sofrer e ser entregue nas mãos dos seus opositores e morrer naquela cruz. E Pedro se levanta e diz: de maneira nenhuma, Senhor, isso acontecerá contigo. E a resposta de Jesus foi interessante. Não foi parecida com a de Paulo aqui. Paulo foi mais politicamente correto, se a gente pudesse usar esse termo.
Paulo foi mais carinhoso com os irmãos, porque ele percebeu aqui o que estava acontecendo aqui era fruto da preocupação que os irmãos estavam tendo com a integridade física e com a vida do apóstolo Paulo. Só que isso se torna um perigo quando a vontade de Deus é esquecida e a vontade de Deus é colocada de lado. Quando Pedro, ele diz aquilo para Jesus Cristo, Jesus se vira para ele e diz: arreda, Satanás, porque tu cogitas as coisas dos homens, mas não compreendes as coisas de Deus. Pedro estava preocupado com o Senhor, só que nenhuma preocupação deve nos levar a tentar impedir que alguém que foi chamado por Deus para realizar uma determinada obra me leve a querer fazê-lo desistir. Então, em última instância, todo tipo de levante que vise impedir o cristão de realizar aquilo para qual Deus o chamou para fazer, então essas ações devem ser consideradas procedentes do maligno, e a essas ações, ainda que haja muito boa intenção, nós não devemos dar ouvidos para ela. E a boa intenção era impedir de alguma maneira que Paulo viesse sofrer por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Então é um perigo nós darmos ouvidos a boas intenções. Na verdade, se somos de Cristo, nossa vida deve ser governada de outra maneira. Outra coisa que nós vimos aqui é que a voz do povo não é a voz de Deus, não é? Nós temos um apóstolo Paulo convicto que pelo Espírito está sendo guiado para Jerusalém, e aí se levantam os irmãos, se levantam os seus companheiros, dizendo para ele que não é uma coisa boa ele fazer a vontade de Deus. Então Paulo ele tinha uma convicção muito clara acerca dessa realidade, que quem deveria governar a vida dele absolutamente era a vontade de Deus, e não a opinião pública. Nós, vez por outra, temos que aconselhar obreiros que estão no ministério um pouco que desfalecidos, desestimulados, desesperados por problemas que surgem principalmente na nossa era, né? Hoje, uma postagem que eu fiz alguns anos atrás mandaram de volta para mim, eu postei, alguns irmãos devem ter visto, pastoreando ovelhas sendo perseguido pelos bodes, mas não é normal nós termos que aconselhar pastores que estão à beira do desespero por causa das ovelhas que eles estão cuidando. Elas estão meio rebeldes, rebeladas, e eles não sabem o que fazer. E a única coisa que nós dizemos para eles, quando eles pensam em abandonar o ministério, é que eles precisam entender que a única coisa segura que nós temos para nos manter firmes na caminhada é o sabermos que Deus nos mandou para aquele lugar e sabermos o que Deus mandou a gente fazer lá. Se temos convicção de que Deus nos mandou e aquilo que devemos fazer, pode o mundo virar de cabeça para baixo, a gente vai continuar na jornada. O que importa é agradar a Deus do que aos homens, né? Então, é uma coisa básica, a convicção e a certeza de que aquilo que estamos fazendo é a vontade de Deus, isso é o que vai sustentar a nossa vida. Então, nós temos uma igreja, exemplo de hoje, 2000 anos depois, que está com dificuldade de entender que sofrimento faz parte do plano de Deus para o seu povo. Nós não podemos pensar numa realidade de vida cristã cuja perspectiva do sofrimento por causa do nome de Jesus seja banido da nossa vida. Lembra do Sermão do Monte? Estudamos aqui durante um ano, capítulo 5 de Mateus, versículo 10, Jesus diz: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas ou verdadeiramente felizes são os perseguidos. E aí você precisa lembrar que naquela época perseguição englobava prisão, tortura e morte por causa da fé em Jesus Cristo. Então era uma situação desconfortante, mas Jesus chama aqueles que experimentaram esse tipo de ação contra eles de pessoas
verdadeiramente felizes. E aí, para que não houvesse dúvida dos apóstolos acerca daquilo que ele estava falando, do verso 11 em diante, ele se volta para os apóstolos e diz: verdadeiramente felizes sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, problemas por causa do nosso compromisso com Jesus Cristo fazem parte integrante daquele que de verdade decide em seu coração servir a Deus. Nós temos na história alguns episódios que caracterizam muito bem esses momentos em que, por causa da nossa fidelidade a Deus, nós vamos ter complicação com aqueles que não querem nada com Deus. Um exemplo, estivemos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante e nós falamos muito sobre os pré-reformadores, sobre os reformadores, e aquele que se destaca mais quando trazemos a lembrança a época da Reforma Protestante é Martinho Lutero, né? Ele é aquele através de quem Deus fez com que aquela última gota que transborda o copo caísse no copo. Então Martinho Lutero se tornou um ícone quando pensamos nessa obra que Deus realizou para trazer a sua igreja de volta à fé genuína, a palavra dele como fundamento e Jesus Cristo como aquele cuja obra é o único caminho através do qual nós podemos chegar ao Pai. E Lutero, ele teve algumas complicações com o catolicismo romano na sua época, e uma das complicações foi quando ele foi convocado para ir à dieta de Worms, né? Era uma reunião não apenas da igreja, mas também a dos príncipes, e em algumas dessas o imperador estava presente. Só que quando essas reuniões eram convocadas, tendo como pano de fundo a Igreja Católica e a oposição que a Igreja fazia para aqueles que estavam pregando e ensinando coisas que eram contrárias à fé católica da época, então o que acontece? Essas pessoas eram chamadas não para debater a sua fé, mas para receberem um ultimato a fim de negarem a sua fé, senão elas só iam receber uma sentença. Não era um debate, era um julgamento que, dependendo da decisão que o acusado tivesse, ele já seria condenado e sairia dali e seria levado à morte. Havia acontecido isso com muitos outros que seguiram o caminho da Reforma Protestante. Aconteceu isso com John Wycliffe, ou com John Hus, 100 anos antes de Lutero surgir. Então era um perigo muito grande que Lutero iria correr se ele fosse para aquele debate, se ele fosse para aquela reunião. Mas Lutero estava decidido, ele tinha consciência que a sua ida àquele lugar, defender a verdade de Deus, fazia parte do plano de Deus, ainda que ele tivesse que correr todos os perigos inerentes a isso. Então o que é que Lutero diz? Naquele momento em que Lutero está decidido a ir, o amigo dele, o Spalatina, essa cena está no filme de Lutero, ele chega para Lutero e tenta convencer, ele implora para Lutero não ir para Worms, senão vão matá-lo. E Lutero diz o seguinte para ele. Lutero, respondendo a Spalatina, ele diz o seguinte: embora os demônios sejam tão numerosos em Worms como as telhas dos telhados, contudo, até lá eu irei. Não importa os perigos que eu tenha que correr, o que importa é que a vontade de Deus seja cumprida na minha vida. Então Paulo chegou a um momento da sua vida em que essa verdade ela transparece, essa verdade ela se torna cada dia mais evidenciada. O desejo dos irmãos, Calvino diz no seu comentário de Atos dos Apóstolos, que era digno de louvor. Calvino diz o seguinte acerca dessa atitude dos irmãos, que não foi ouvida, graças a Deus, por Paulo, mas ele diz que o desejo deles foi digno de louvor, porquanto desejavam preservar a segurança da igreja, mantendo Paulo longe do perigo. Por outro lado, entretanto, a constância de Paulo merece muito mais a nossa aprovação, por haver permanecido com tanta firmeza a palmilhar na estrada da chamada
de Deus. E ele vai dizer, sabia qual era a vontade de Deus, que era a sua única norma para tomar decisões, e não levou em consideração qualquer outro fator, a fim de que pudesse segui-la. Então, a vida de Paulo, ela era devotada para fazer a vontade de Deus e nada mais. Como vimos a semana passada, Paulo é um exemplo de alguém que decidiu de verdade buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então os irmãos estavam bem intencionados. Eu me lembro quando nós viemos para cá, há 15 anos atrás, algumas pessoas e até pastores tentaram me convencer a não vir assim, principalmente porque era uma mudança drástica, filho pequeno e tudo mais. Quando eu entrei no ministério, vai fazer agora 25 anos, 26 anos, quando eu larguei emprego, larguei tudo, amigos nossos vieram tentar nos desestimular, principalmente porque era uma situação difícil assim. Você trabalhava, tinha um bom emprego e de uma hora para outra você partilha com os irmãos que você vai largar tudo para ser missionário itinerante, sem salário, sem nenhuma perspectiva de sustento, esperando em Deus. Então algumas pessoas tentaram nos aconselhar a não fazer isso, a permanecer na segurança e no aconchego de um convívio de igreja e de irmandade que pudesse não trazer problemas para nós. Mas Paulo aqui, ele é aconselhado da mesma maneira. Os irmãos tentam convencê-lo que sofrer por causa de Jesus Cristo, que sofrer por causa do Evangelho não vale a pena. Isso não é a voz de Deus. Isso não é um ensinamento contido na palavra de Deus, e Paulo sabia muito bem disso. Então, Paulo responde para os irmãos. Ele dá uma resposta categórica acerca de não apenas como ele estava se portando, mas como cada cristão deveria se portar. Como cada cristão deveria conduzir a sua vida tendo como prioridade fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Então no versículo 13 Paulo vai dizer, que fazeis chorando e magoando-me o coração? A ideia aqui do magoando é despedaçando mesmo. Sabe quando alguém tenta convencer uma pessoa de não fazer alguma coisa por meio da chantagem emocional? É uma coisa parecida com essa. Estava sendo pesaroso para Paulo ouvir os irmãos pedindo a ele para que não os deixasse. Que não os deixasse. A gente enfrenta muito isso no contexto familiar, né? Um exemplo, nós moramos a 4.000 quilômetros da família. Vemos a família de um em um ano, 2 anos, dependendo do caso, acontece alguma coisa lá inesperada, como aconteceu uns 2 anos, 1 ano e pouco atrás, da minha irmã de criação que faleceu, a mais nova. Não deu tempo nem comprar a passagem de avião para ir, porque todo avião que eu achei chegaria lá depois do velório. Então, só que quando você sai de perto da sua parentela, há sofrimento. A gente estava até olhando para a Tuane aqui, né? Foi uma alegria, né, Sara, quando a Tuane foi lá para Rondônia, lá para Mato Grosso. É um sofrimento geral, só que foi para fazer a vontade de Deus. Então, quando o sofrimento que nós vamos experimentar, ele tem como pano de fundo a nossa decisão de dizer a Deus, olha Deus, a tua vontade é mais importante para mim do que a nossa própria vida, isso faz parte. Isso é motivo de louvor, apesar do sofrimento. Vamos sofrer do mesmo jeito, mas faz parte do chamado e da vocação e dos caminhos que Deus traçou para nós. Então Paulo simplesmente, mesmo reconhecendo que aquele era produto do carinho, do cuidado que os irmãos tinham com ele, Paulo diz, olha meus irmãos, eu estava até usando uma expressão assim, não me matem de vergonha chorando desse jeito, porque eu estou indo fazer a vontade de Deus. Chorando desse jeito porque eu vou sofrer por fazer a vontade de Deus. E aí ele diz, porque eu estou pronto. E nós voltamos a esse texto, não passamos por ele por causa dessa expressão de Paulo.
porque eu estou pronto. Ele usa essa expressão lá em Romanos. E eu fico pensando hoje, não é? Nós estamos prontos para tanta coisa, não é? A gente, se for fazer uma avaliação da nossa vida cotidiana, né? Uma das coisas que eu tenho meditado muito em relação à vida tanto ministerial como a vida da igreja em si, como comunidade daqueles que foram salvos para cumprir a vontade de Deus, essa falta de prontidão da igreja hoje para aquilo que é essencial. Nós estamos prontos para trabalhar. Então nós acordamos todo dia na hora do trabalho, chova, caia neve, dê vendaval, nós saímos, estamos prontos para trabalhar, para que nós possamos ter o nosso sustento e o nosso ganha-pão diário. Nós estamos prontos para passear. Quando aparece uma oportunidade de lazer ou para um passeio e há condições para isso, nós deixamos tudo para trás e vamos. Nós estamos prontos para celebrar. Basta que alguém nos convide para uma festa de casamento, para uma festa de 15 anos, para um churrasco, nós estamos lá. Nós estamos prontos para, um exemplo, se somos empresários, atender os nossos clientes. E se o cliente foi bom e ele liga, olha, eu vou viajar e é de madrugada e eu preciso pegar umas coisas ali, você vai dar um jeito de estar pronto para abrir lá, porque o cliente é bom. Afinal de contas, eu não posso perder um cliente como esse. Se for empregado e o patrão disser, a partir de amanhã, eu quero que você trabalhe 15 dias vindo, ao invés de 8 às 5 horas da manhã, você pode não gostar muito da notícia, mas você vai estar pronto para fazer a vontade do seu patrão e vai trabalhar por 15 dias a partir das 5 horas da manhã. Mas quando a perspectiva é fazer algum esforço ou algum sacrifício para fazer a vontade de Deus, nós ficamos preocupados com a igreja da nossa época. Imagine, a partir de amanhã até o final do ano nós vamos ter culto todo dia. E nós queremos convidar os irmãos para estar no culto todo dia. Ou que o diga a nossa campanha de leitura bíblica. Ou se pensarmos em determinar, ler a Bíblia e orar, e ainda mais estudar a Bíblia e preparar sermão para ajudar o pastor e pregar. Aí a coisa fica complicada. Porque tudo se torna cansativo. Tudo se torna. Eu me lembro alguns anos atrás que eu estava pensando em colocar um culto de oração na semana. Um membro que não está mais conosco chegou para mim e disse: pastor, se o senhor colocar mais um culto, eu vou ter que escolher qual é o que eu vou faltar, porque 3 cultos na semana para mim é demais. E a gente fica preocupado, porque ele trabalhava feito sei lá o quê, durante a semana, mas quando se pensava em fazer as coisas de Deus, parece que isso não faz parte da mentalidade evangélica dos nossos dias. Nós queremos um Deus que renove as nossas forças, não dê muito trabalho, não exija demais e nos leve para o céu ao mesmo tempo. Só que essa perspectiva não faz parte dos planos que Deus nos revela nas Escrituras. Então Paulo disse que estava pronto, e a prontidão de Paulo, em primeiro plano, estava para as coisas de Deus. Paulo trabalhava, gente. Nós vimos no capítulo 20, quando ele se despede dos irmãos, dos presbíteros de Éfeso, ele diz para ele que ele não quis sustento da igreja lá de Éfeso, mas com as suas mãos ele trabalhou para sustentar ele, para sustentar aquela equipe que estava com ele, e ainda conseguiu ganhar para ajudar aqueles que estavam em necessidade. E ainda assim, ensinou na escola de Tirano por 2 anos, preparou uma equipe missionária que evangelizou a Ásia, ainda assim evangelizou. Ele vai dizer que pregou o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Ele trabalhou com a igreja, ensinou para a igreja, e ainda assim trabalhou muito, mas ele chega aqui e diz que de tudo isso que ele fez, a prioridade, o fim principal da sua existência, a obra maior, a maior realização da sua vida estava em fazer a vontade de Deus, ainda que isso tivesse que conduzir ao sofrimento. Ele sofreria com alegria. Ele diz isso no 20:24. E nada eu tenho na minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Fora Lutero, contamos aquele exemplo dos morávios. Depois de 100 anos de oração ininterrupta, a igreja começa a enviar missionários para o campo.
E os 2 jovens que primeiro foram, eles se sentiram movidos para pregar o Evangelho numa ilha, onde só poderia entrar lá como escravo, não poderia se entrar lá visitando a ilha, só escravos poderiam entrar na ilha. Então esses 2 jovens largaram as suas profissões, se venderam como escravos, pegaram o dinheiro da venda, compraram a passagem do navio para ser levado para essa ilha, e nunca mais eles retornariam a ver os irmãos da igreja, nem voltariam a congregar juntamente com a igreja que eles faziam parte. E na hora que aqueles rapazes estavam no navio, a ponto do navio zarpar, os irmãos começaram a chorar lá embaixo, e um dos rapazes sobe na borda do navio e grita para os irmãos: digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Para os irmãos, aqueles jovens estavam perdendo a sua vida, a sua carreira, estavam abrindo mão dos seus sonhos, mas para os 2 jovens que estavam indo, eles sabiam que haviam feito a melhor decisão na vida deles. Colocar a vontade de Deus à frente da sua própria vontade, colocar a vontade de Deus à frente da sua própria vida. Paulo está aqui estupefado assim com a atitude dos irmãos da igreja em ficarem chorando e tentando impedir que ele faça a vontade de Deus, porque não entra na cabeça deles que sofrer faz parte da obra ou do caminho que Deus traçou para aqueles que buscam estabelecer na sua vida a vontade de Deus como prioridade. Então Paulo disse que estava pronto. Nós tivemos um homem no passado chamado Carlos Studi, era um rico inglês, ele era um atleta e ele se sentiu vocacionado por Deus e ele foi para a obra missionária. Ele devotou a sua vida pregando na China e na África. E quando ele já estava idoso, ele voltou para levantar dinheiro para ir para uma nova campanha. E os amigos dele chegaram para ele e disseram: Carlos, você já está velho, já está idoso. Então, nós queremos lhe dar um conselho. Você levante recursos, entre em contato com aqueles que você conhece e mande missionários mais jovens no seu lugar. E aí Carlos Studi, ele chega para aqueles que estavam tentando estimulá-lo a ficar na Inglaterra e mandar outros pregar o Evangelho no seu lugar, e ele disse: se Jesus, sendo Deus, morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu não possa fazer por ele. Então, nesse sentido, não temos só Paulo, não temos só a igreja primitiva, temos muitos na história, muitos exemplos de homens que em algum momento da sua vida, por força dos sofrimentos que teriam que enfrentar por causa da sua fé, se levantaram pessoas crentes, líderes, que tinham boa intenção, mas cujos conselhos não estavam de acordo com a vontade de Deus para a vida deles. E é aqui que entra a questão da convicção do chamado, a convicção da vontade de Deus que cada um daqueles que foram chamados para fazer a vontade de Deus deve ter, e em termos globais, em termos gerais como igreja, da atitude de colocar a vontade de Deus como prioridade para as suas vidas. Então aqui nós temos um Paulo maduro na fé. Então a maturidade cristã, ela alcança o seu quase ponto ideal quando a nossa vida se reorganiza de tal forma que não existe nada mais importante para nós do que fazer a vontade de Deus, e nós estamos dispostos a enfrentar qualquer coisa para que essa vontade seja cumprida. Um comentarista do Novo Testamento chamado Theodore Ferris, ele falando sobre Paulo aqui em relação à sua maturidade, eu queria ler o comentário dele para que você entenda essa ideia da maturidade cristã, quando de verdade o reino de Deus se torna a prioridade. Ele diz o seguinte: desde há muito que Paulo ultrapassara aquele ponto de vida que a sua própria segurança pessoal era mais do que um interesse secundário. Ele não estava mais ligando para isso. E aí ele diz: quando um indivíduo atinge aquele ponto na vida em que pode dizer: este é o curso da minha vida e me entregarei ao mesmo, o que me suceder nesse processo pouco me importa. Então pode-se dizer que tal indivíduo chegou à maturidade espiritual. Mas é fácil compreendermos que nenhum homem jamais atingirá esse ponto, a menos que em algum ponto do seu caminho tenha feito a entrega de si mesmo a algo muito maior do que ele mesmo, de tal modo que possa encarar suas próprias perdas sem qualquer sentimento de ansiedade ou lamento.
Tal indivíduo não desperdiçará sua vida ante a primeira oportunidade. Jesus teve o cuidado de não ser empurrado precipício abaixo, para não morrer prematuramente na tentação, na hora que os judeus o queriam matar. E Paulo tomou medidas para proteger-se das chicotadas fatais de um soldado romano, quando apelou e disse que era cidadão romano para que não fosse chicoteado. No entanto, ele estava pronto em qualquer instante para fazer o que parecia direito e necessário, sem dar a mínima atenção à sua própria segurança e seu bem-estar, quando isso era feito pelo nome de Jesus. E na sua carta aos Filipenses, Paulo ele deixa isso mais claro. Em Filipenses ele diz o seguinte: para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sentimentos, conformando-me com ele na sua morte. Isso aqui é um alvo sublime. Paulo não apenas queria conhecê-lo, não apenas queria experimentar a sua ressurreição, não apenas ele queria participar dos seus sofrimentos, mas ele queria morrer como Cristo morreu, obedecendo à vontade de Deus. Havia um desejo de terminar, como ele o diz na carta a Timóteo: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Então Paulo estava disposto a tudo, ele estava disposto a enfrentar tudo. Então o escritor diz que podemos destacar aqui o pensamento que diz: conformando-me com ele na sua morte. Era um elevadíssimo ideal, um alvo extraordinário que Paulo pensava ainda não ter podido alcançar. Ele não tomava da cruz por amor da cruz, mas antes por amor a Cristo. A verdade é que não existe verdadeira vida e experiência cristãs sem a cruz e sem tudo quanto ela significa simbolicamente. Foi o primeiro discipulado que Jesus deu para a sua turma. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Foi escrito agora há pouco um artigo na revista Ultimato, por Ricardo Barbosa. Ele fala sobre a espiritualidade cristã. E ele não imagina uma perspectiva de espiritualidade cristã sem que a cruz e aquilo que a cruz significa faça parte da vida de um cristão verdadeiro. Ele diz o seguinte, que para manter o foco numa espiritualidade cristã e bíblica, é preciso reconhecer a centralidade da cruz. E ele vai dizer que a cruz de Cristo foi única, no sentido de que representou uma escolha, um caminho que Jesus decidiu trilhar, o caminho da obediência ao Pai. Então, quando Jesus ele chega para os discípulos e diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele apenas está convocando aqueles que serão alcançados pela sua salvação a tomar a mesma decisão que ele tomou quando veio a esse mundo para se tornar o Salvador. O tempo todo ele repete que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio fazer a vontade daquele que enviou. E quando ele conclui essa obra, é dito acerca dele que ele obedeceu e obedeceu até a morte de cruz. Então a cruz, ela expressa essa atitude, essa decisão da vontade de fazer a vontade de Deus a parte de qualquer outra coisa. Vimos isso domingo, estudando João capítulo 14. É imprescindível que, para demonstrarmos o quanto nós amamos a Deus e exponhamos para as pessoas o quanto nós somos amados, que tenhamos uma vida de obediência irrestrita, absoluta, em relação à perseguição da santidade. E aqui não existe uma perspectiva de vida cristã, não apenas vida ministerial, mas vida cristã, que essa decisão de obediência, de obedecer ao Pai como Cristo obedeceu, não faça parte da nossa caminhada. É a terceira bem-aventurança.
As primeiras 3 bem-aventuranças falam da conversão de uma pessoa. Primeiro, ela é convencida pelo Espírito Santo do pecado, então a humildade do Espírito é justamente esse reconhecimento da miséria espiritual em que o pecador se encontra diante de Deus, com todas as consequências do pecado que estão sobre a sua vida, com relação ao afastamento de Deus, como a passividade do juízo e da condenação. Mas o mesmo Espírito que convence o homem do pecado é o mesmo que, pela obra do novo nascimento e pelas transformações que surgem a partir disso, produz o arrependimento para com o pecado. E esse mesmo Espírito é aquele que abre os olhos do pecador para enxergar na cruz a justiça de Deus que salva. E aí, depois de ser confrontado com seu pecado e depois de ter o seu desespero aliviado por compreender a obra que Jesus Cristo fez para salvá-lo, o terceiro, bem-aventurados mansos. Mansidão ali é uma entrega de verdade da vontade a Deus. É aquele reconhecimento que quando você confiou na sua própria vontade, você estragou a sua vida. Então a sua vontade não merece confiança, então você entrega a sua vontade a Deus e pede para que a vontade de Deus agora se cumpra na sua vida. É aqui que a cruz se estabelece, e a nossa atitude de imitação a Cristo, ela se evidencia com mais clareza. A espiritualidade cristã, ela requer obediência, ela requer. Então Paulo era alguém que alcançou essa maturidade. E essa maturidade de Paulo deve ser o anseio da nossa vida, deve ser um objetivo, nós alcançarmos esse mesmo tipo de maturidade, e aí sim, as coisas que são secundárias de verdade, nós não teremos dificuldades nenhuma de deixarmos para trás. Então os irmãos tentaram convencer Paulo a deixar essa vontade que traria dificuldades e sofrimento para trás. O diabo tentou Jesus a fazer isso. Se obedecesse a ele, receberia a honra, receberia a glória e receberia as riquezas desse mundo. Só que essa não era a vontade de Deus para Jesus Cristo, nesse sentido, glória, honra e riquezas terrenas. Deus tinha uma cruz para ser enfrentada. Os irmãos tentaram impedir Paulo de manter-se firme na sua decisão de fazer a vontade de Deus à parte de qualquer coisa, e aí Paulo ele entendeu que aquela voz não procedia de Deus e continuou na sua caminhada. E eu queria terminar hoje fazendo uma leitura de um parágrafo aqui escrito por Ricardo Rocha, que diz o seguinte: ele diz que a cruz de Jesus não significou apenas o sofrimento final do seu ministério público, ela representou uma escolha que o acompanhou por toda a sua vida e que culminou com o seu sofrimento e morte. Quando Jesus nos chama para segui-lo, ele afirma que, se não tomarmos a nossa cruz, não será possível ser seu discípulo. A razão para isto é clara: se o caminho dele é o caminho do servo obediente, o nosso não pode ser diferente. Por isso precisamos tomar nossa cruz, e ela deve representar também a nossa escolha, que é a mesma que ele fez, uma escolha de renúncia e de obediência à vontade de Deus. Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar. Paulo disse: meus irmãos, por que vocês estão chorando e despedaçando o meu coração? E aí ele manifesta essa decisão que ele fez de seguir a Deus e seguir a Deus. Eu não só estou pronto a ser preso lá, como também estou pronto até a morrer pelo nome de Jesus Cristo. Me lembra as palavras de Carlos Studd: se Jesus Cristo, sendo Deus, morreu por mim, não existe sacrifício que seja grande demais que eu não possa fazer por ele. Por isso vamos orar. Vamos pedir ajuda. No Sermão do Monte, quando Jesus apresenta o perfil do reino, ele diz: bata, peça e busque. É impossível. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível. Então, se reconhecemos as nossas limitações diante das exigências que ele faz,
Então o único refúgio para nós é buscarmos o seu socorro e a pedirmos a sua ajuda. E uma delas é que Ele nos ajude a escolher o caminho da obediência. Ele nos ajude a escolher, em primeiro lugar na nossa vida como cristãos, o caminho da servidão. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E possamos dizer como Paulo: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Pai amado, queremos colocar a nossa vida diante de Ti e queremos Te louvar pela vida do apóstolo Paulo. É um exemplo inspirador, Senhor, e é um exemplo confrontador. Não para que nós venhamos a experimentar vergonha, mas para que nós venhamos compreender que se entregarmos de verdade a nossa vida ao Teu serviço, Senhor, e decidirmos de verdade carregar a nossa cruz, Senhor, símbolo de uma decisão de obedecer à Tua vontade em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós vamos, Senhor, conseguir correr bem a nossa carreira, Senhor, ainda que para isso, Senhor, dificuldades, pelo menos nesse mundo, nós venhamos, ó Deus, experimentar. Mas o Senhor mesmo já deixou-nos a promessa que se pelo Teu nome nós viéssemos ser perseguidos, nós não deveríamos nos entristecer nem nos desanimar, mas deveríamos nos alegrar e exultar, porque se a recompensa não viesse aqui, ela virá no reino vindouro e valerá a pena. Por isso, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, venha nos ajudar mesmo. Sabemos que é obra Tua, é obra santa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar pelo poder do Teu Santo Espírito a dar uma guinada na nossa vida e que as pessoas que não Te conhecem, Senhor, possam ver na nossa vida essa decisão. Que as pessoas que Te conheceram pela salvação possam ver na nossa vida essa decisão, a fim de que nós venhamos ser exemplos, Senhor, digno de imitação, a fim de que nós possamos dizer, como Paulo disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. Que o Senhor venha, pelo poder do Teu Santo Espírito, alcançar a nossa vida de tal maneira que as pessoas possam olhar para nós e desejem, Senhor, em seus corações, Senhor, seguirem o exemplo que elas veem em cada um de nós. Por isso, que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha ajudar a vida dos Teus filhos e filhas. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Domingo de manhã não teremos ceia, então domingo à noite, 7 horas, estaremos reunidos para cultuar o Senhor. Se você trouxe seu dízimo oferta, pode estar depositando no gasofilacho e cumprimentando o seu irmão.